Vou começar então, lembrando que a gente tem vivido. A gente tem caminhado pelo livro de Marcos, né? E hoje nós vamos ler o 3º capítulo de Marcos. E Marcos, já falamos aqui, né? É um livro muito intenso, um livro muito assim, ó, nós estamos no 3º capítulo de Marcos e olha o que a gente já viveu, olha o que a gente já viu, olha o que a gente já aprendeu, né? Semana passada a gente ouviu sobre a história de alguns amigos, né? Até a gente teve a dinâmica com as crianças na praça em cima dessa história, de amigos que carregaram um paralítico numa maca e levaram ele até Jesus. A gente também viu que existiam alguns fariseus que se escandalizaram com aquele fato, de que Jesus podia perdoar pecados. Não foi nem com o fato de que ele curou um paralítico, mas foi com o fato de que ele disse, os seus pecados estão perdoados. Jesus estava chamando a atenção por onde ele passava, né? E as pessoas de todos os tipos, todos os lugares vinham até ele, porque ele estava fazendo coisas maravilhosas. Não, nunca alguém fez esse tipo de coisa, né? Então a Bíblia fala que multidões se reuniam, multidões seguiam ele, né? E nós vamos estudar, né, alguns acontecimentos aqui do capítulo 3, mas antes do capítulo 3, de nós iniciarmos o capítulo 3, eu quero dar uma contextualizada no finalzinho do capítulo 2. Semana passada a gente falou bastante sobre o capítulo 2, mas a gente não entrou naquele finalzinho ali, que vai dar, né, perfeitamente junto com o início de Marcos ali. A Bíblia, né, quando ela foi escrita, ela não foi escrita em capítulos, né? Ela foi escrita de uma maneira direta, assim, né? A gente colocou capítulos para nos localizarmos mais facilmente, né? Marcos 2, 23 a 27, vai falar uma história de que Jesus estava passeando pelas lavouras de cereal. Eu vou ler aqui a partir do versículo 23, tá? Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo isso? O que não é permitido fazer no sábado? Por que eles estão fazendo isso que não é permitido fazer no sábado? Ele respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença. Apenas aos sacerdotes era permitido comer. E os deu também a seus companheiros. E então ele disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Vamos orar? Deus, que nessa manhã, Deus, Tu possa estar falando nos nossos corações aqui, Pai. A gente quer convidar o Senhor a estar no lugar de honra, Deus, no nosso coração, na nossa vida. Que Tu possa estar me usando nessa manhã aqui, Deus, para estar falando a Tua palavra e que eu possa comunicar à Tua igreja, Deus, aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã. Prepara os nossos corações, prepara o coração da Tua igreja, Deus, para ouvir, para receber, e que Tu possa, Deus, estar falando de maneira única com cada um, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, nessa passagem surge um questionamento da parte dos fariseus para Jesus, a respeito de que os seguidores deles estavam fazendo alguma coisa no sábado, estavam catando espigas, fazendo uma coisa que era uma violação das leis. E Jesus traz uma reflexão usando o rei Davi, né, o maior rei dos judeus, o rei que todos assim tinham como, uau, o rei Davi. O rei Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, então ele traz justamente um exemplo de um cara, do rei, que eles adoravam, que eles, né, tinham como o homem segundo o coração de Deus, né? E ele ensina que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ele traz um princípio. E agora, no início do capítulo 3, nós vamos nos deparar com 3 personagens aqui. Nós vamos se deparar com Jesus, nós vamos se deparar com um homem que tinha um problema, e nós vamos se deparar com os fariseus. Então esses são os 3 personagens, Jesus, um homem
que tinha um problema e os fariseus. Nós vamos perceber as motivações nos corações de cada um deles. Eu tenho uma sugestão de filme. Se tu não assistiu ainda, não sei se você já assistiu esse filme aqui. Movimento de Jesus. Ele vai ter muito a ver com o nosso tema aqui. Então, aquele ali não sou eu e aquele ali não é o Felipe. Aqui somos atores mesmo. Mas vai falar de um movimento que Jesus fez, né, que Deus fez na década de 60, lá nos Estados Unidos, com os hippies. Uma galera que vivia, né, as loucuras, os prazeres, tudo, né? E um movimento que Jesus fez também naquela época lá, mas que trouxe muito julgamento para os cristãos, sabe? Para aqueles que conheciam a Deus. E o tema da mensagem de hoje é um coração que vai até Jesus. Eu vou deixar o título da mensagem ali. Um coração que vai até Jesus. Vamos ler Marcos 3, versículo 1. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele ia curá-lo no sábado. Vou trazer uma água, por favor. Então, no capítulo 3, Jesus vai a uma sinagoga. Uma sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para diversas finalidades. Oração, estudo da Torá, discussão de assuntos religiosos. Eles iam lá para aprender, tinha ensino acontecendo nas sinagogas. E Jesus parece que ele aproveita esse ambiente, esse local, para trazer um ensino também. Havia ali um homem que tinha um problema. A gente leu, o homem tinha uma das mãos atrofiada, um problema físico. E ele estava lá para ouvir Jesus. Esse homem talvez, ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar das histórias que Jesus vinha fazendo, os milagres. Talvez ele ouviu do paralítico, né, do capítulo anterior. E ele, valeu. Agora sim. Talvez ele ouviu que Jesus curou um cara que era paralítico. Talvez ele pode me curar também. E ele então vai à sinagoga. Ou talvez ele simplesmente foi na sinagoga porque lá era um ambiente onde tinha oração, a Torá era lida, e ele queria então aprender, né? Ouvir, aprender sobre Deus. Mas também a gente vai ver o terceiro personagem, que havia um grupo de pessoas que mais à frente a gente vai ver que eram os fariseus, né? Que também estavam no mesmo lugar, porém com as motivações dos seus corações erradas. Assim como na mensagem passada nos fez refletir sobre o fato de ir até Jesus, né? Os amigos irem até Jesus, levarem o amigo até Jesus. Qual tem sido a motivação? A gente teve essa pergunta no GT essa semana. Qual tem sido a motivação de você ir até Jesus? Ali nós temos dois públicos diferentes, nós tínhamos duas pessoas diferentes, tínhamos um homem com problema, nós tínhamos um fariseu, porém os dois estavam no mesmo lugar, olhando a mesma pessoa, com duas motivações diferentes. A nossa motivação, ela precisa ser para ouvir, aprender e obedecer a Jesus. Essa precisa ser a nossa motivação. Ouvir, aprender e obedecer. No versículo 2 a gente leu que eles observavam atentamente. Os fariseus observavam de perto. Em outras versões vai trazer atentamente. Eu não queria trazer grego. Eu não queria trazer grego, o Marcos me olhando e rindo aqui, né? Não acho às vezes, né, que tem que trazer sempre, mas me deu uma curiosidade, eu fui atrás dessa palavra. E olha que interessante, esse observavam atentamente, nessa versão aqui está, observavam de perto,
ela traz, a palavra é paratereó. Paratereó. Para é o que, Márcio? Ao lado. Para significa ao lado. E tereó significa inspecionar. Então aqui traz a ideia de que realmente eles estavam lá assim, ó. Eu vou olhar para ver se esse cara vai fazer isso no sábado mesmo. Vigiar ao lado. Imagina alguém no mesmo ambiente que você, que vai ficar te olhando constantemente, procurando um erro. Vê se tu vai dar um escorregãozinho, vê se tu vai fazer alguma coisa errada. Né? Pode ser um chefe, né, que fica em cima, assim, tu até faz alguma coisa errada porque tu tá tão tenso. Quem lembra do seriado do Chaves aqui, lembra quando o seu Madruga ia fazer uma coisa e o Chaves ficava ali do lado, assim, olhando, assim, ele se irritava? Tem uma história para contar. Lá, quando eu era um adolescente, eu já compartilhei algumas vezes aqui, eu não era aquele adolescente que todo mundo queria ser amigo, assim, né? Eu era meio complicado, assim. Então, era bem difícil, assim. Ou tu era meu amigo, ou tu não queria ser meu amigo. E a gente tinha um local que a gente jogava futebol, uma vez por semana, uma quadra. Então, meus amigos, nós íamos lá jogar, e era tarde da noite, assim, toda, sei lá, terça-feira a gente tinha um horário naquela quadra. E aquela quadra ficava, assim, próximo ao nosso bairro, assim, né? Então, sabia que o pessoal do bairro ia jogar lá, outra galera toda ia lá assistir, né? Ia lá assistir, mesmo que não ia jogar, eles iam lá ficar do lado da quadra. A Mel era uma dessas pessoas que ia lá assistir. E ela ia lá para assistir, não para curtir o futebol, ela ia lá para ficar olhando eu errar no futebol. Ficava lá, porque eu era tão peste, assim, eu era tão complicado naquela época, e ela, né, nós não nos conhecíamos bem ainda naquela época, ela ia lá e ficava sentada do lado, assim, só olhando para mim, para lá e para cá, assim, ó, com aquela cara. Aí eu estava jogando, assim, de vez em quando eu olhava para fora, assim, tinha alguém assim, olhando para ti, assim. Ela estava paratereós lá, em mim aquela vez lá. E muitos amigos nossos dizem, né, que aquela épocazinha já tinha alguma coisa acontecendo, assim, não podia ser normal, né? Mas vamos deixar para lá. Tá, mas na história, nesse momento a gente tem dois personagens que estão no mesmo lugar e os dois provavelmente estão observando atentamente Jesus. Então tu consegue perceber que tu pode estar no mesmo ambiente, vendo a mesma pessoa, ouvindo a mesma mensagem, porém com um coração totalmente diferente da pessoa do lado. O coração dos fariseus não era de aprender ou de ser curado, como o cara que tinha um problema aqui estava. Era um coração que estava lá com más intenções. A cultura e a religiosidade daqueles homens era tão forte, estava tão entranhada neles, que eles não se permitiam ouvir Jesus e aprender. Eles estavam lá para julgar e para acusar. Religiosidade eu digo porque Jesus estava quebrando, estava quebrando nos conceitos dele um mandamento, o quarto mandamento, de guardar o sábado, lá de Êxodo 20, né? Então aquele mandamento sendo ferido diante deles ali, era inadmissível. E nós somos assim hoje, né? Muitas vezes, a nossa mente julga, né? Às vezes as nossas ações a gente até não faz, mas a nossa mente muitas vezes já julga, né? Olha só, o cara está gaguejando, o cara está nervoso, aquele ali merece, aquele ali já não. E se tem uma coisa que a gente pode aprender nesse texto aqui, é que uma mente julgadora, ela vai contra o coração de Jesus. Vamos falar bastante de coração hoje, prepara. Uma mente julgadora vai contra o coração de Jesus. Os fariseus não se importavam com o fato de que milagres estavam acontecendo.
de que Jesus estava curando pessoas, de que a salvação tinha chegado na terra. Não, eles não se preocupavam, eles se preocupavam que isso estava acontecendo no sábado. Eu até posso ver esse cara sair caminhando daqui, eu sei que ele é paralítico, eu até posso ver esse cara saindo daqui, mas isso aqui não pode ser feito no sábado. Eu até posso ver esse cara estender essa mão aqui, pode ser curado, mas no sábado, não. Com quem dessa história nós temos parecido? Nós temos parecido mais com o cara com um problema ou com os fariseus? Versículo 3. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Achei interessante isso, né? Nesse momento, com certeza o homem precisou lutar com alguns olhares ali, né? Imagina tá o cara falando ali, Jesus, e ele sabe que, né, os fariseus estão ali, então ele diz assim, ó, vem aqui por meio, vem aqui. E o cara tem que se levantar então e vencer os olhares de julgamento dos fariseus. Ele sabe, os fariseus estão aqui, será que eu vou, será que não? De repente os próprios amigos dele do lado ali, que também seguiam as leis, e ele teve que obedecer a Jesus, independente dos olhares dos fariseus. E isso me traz um conceito, que para nós vivenciarmos milagres e transformações não tem jeito. A gente precisa vencer o medo de desapontar os outros, quebrar o orgulho de que eu não preciso de ajuda também. Ele poderia pensar, não. E ir até Jesus. Quer viver milagre, quer viver transformação, não tem jeito. Tem que vencer o medo do que os outros vão pensar e ir até Jesus. E ir até Jesus e ficar diante dele, gente, é o lugar mais seguro do mundo. É ou não é, Albert? É o lugar mais seguro do mundo. O Criador. Se tu tem medo de desapontar alguém por causa de Jesus, saiba que talvez tu não vai conseguir tomar posse daquilo que ele está te chamando. Quando eu me converti, eu lembro exatamente o dia, né? Foi num acampamento, pensa, um acampamento assim de adolescentes, era antes do futebol ali, tá? Foi depois do futebol, perdão, foi depois do futebol ali, num acampamento de adolescentes. Lá foi realmente o dia que eu lembro assim, onde o sacrifício de Jesus fez sentido para mim, onde entrou no meu coração assim, na minha mente, ele morreu por mim, eu tinha que estar crucificado naquela cruz. Aquele dia eu tomei uma decisão por Jesus, levantei minha mão, aceitei Jesus Cristo e amém. Quando eu saí daquela sala, né, que era uma sala e ele estava explicando, o líder estava explicando, quando eu saí daquela sala, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi, como é que eu vou falar isso para meus pais quando eu chegar em casa? O medo de contar, de desapontar talvez eles, né? Mas a gente não pode ter o medo de desapontar os outros quando as nossas decisões são por Jesus. Versículo 4. Depois, Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Eles permaneceram em silêncio. Jesus conhecia o coração deles, né? Lembra? Jesus já sabia os pensamentos deles ali. Sabiam que eles estavam lutando ali contra a religiosidade deles, né? E ele faz uma pergunta certeira naquilo que eles estavam se prendendo, né? O que se pode fazer no sábado? Bem ou mal? Deus ele é bem direto, né? É sim ou é não? É o bem ou é o mal? Tu ajunta ou tu espalha? Em Mateus capítulo 12, versículos 11 e 12, vai contar o mesmo momento ali, né? Só que pela ótica de Mateus agora, né?
Mateus, ele traz mais detalhes, capaz que Mateus traz mais detalhes, né? Capaz que Mateus traz mais detalhes. Nós estamos no capítulo 3 de Marcos e Mateus já está em 12, né? Então, o homem era bem detalhista. E ele traz uma pergunta que Jesus faz naquele momento ali. Então, Mateus 12, 11 e 12. Diz assim: ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Ele inclui os fariseus na história. Ele diz: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, tu não vai e tira de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, né? E aí Jesus afirma: é permitido fazer o bem no sábado. Jesus, ele estava dando uma lição, lembra, né? Ele estava na sinagoga dando uma lição para eles, dizendo: vocês estão cegos a ponto de deixar de fazer o bem. Vocês estão cegos a ponto de deixar fazer o bem, agarrado nos seus costumes, nas suas tradições. Tu já deixou de fazer o bem por alguma razão? Alguma razão já te bloqueou de fazer o bem para alguém? Seja ele qualquer motivo. Vingança, rancor, mágoa, senso de justiça. Alguma vez tu já deixou de fazer o bem para alguém? Se apegando em alguma coisa, em algum motivo? Ou talvez isso tenha sido, ainda é uma barreira para ti hoje. Talvez tenha alguém que eu não consigo fazer o bem, eu não consigo amar essa pessoa. Por isso. E aí vem uma lista de motivos, né? O deles era a religiosidade. Qual que é o teu? A gente precisa lembrar de não ficar cego a ponto de impedir de fazer o bem para os outros por alguma coisa, por algum motivo. A pergunta de Jesus foi simples, mas a resposta dos fariseus... não ficou ali o Marcos 3, 4. A resposta dos fariseus foi o quê? Marcos 3, bota aí. O silêncio. A pergunta era simples: é bem ou é mal? E nem isso eles conseguiram responder. Foi o silêncio. Versículo 5. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Após aquele silêncio, Jesus então olha para as pessoas, esperando o quê? Esperando arrependimento. Esperando ver corações abertos, corações receptivos. A pergunta era simples: o bem ou o mal? O que é permitido fazer? Era o momento dos fariseus dizer o bem. Eu me arrependo de estar pensando mal sobre isso aí. Cura esse homem. Me cura também, eu preciso da tua cura. Esse era o momento. Mas não é isso que aconteceu. E o texto fala que isso deixou Jesus profundamente entristecido. Profundamente entristecido. Se tem um ponto hoje, talvez, para nós pegar isso aqui, para nós pegar dessa mensagem, é que um coração duro entristece o coração de Jesus. Um coração duro entristece o coração de Jesus. Então ele pede para aquele homem estender a mão, ele assim o faz, e ele é curado, recebe a cura física ali. Mas não foi um momento de celebração. Aconteceu um milagre, mas não foi um momento de uau, foguete, pessoal, festa, vamos jogar esse cara para cima. Não, Jesus ficou profundamente entristecido. Tu também, assim como eu, muitas vezes, fica com o coração duro, preso de repente nas tuas tradições, naquilo que tu pensa, murmurando muitas vezes.
Se Jesus perguntasse para nós hoje, é permitido fazer o bem no sábado? Que coração ele encontraria em nós? Um coração preso de repente na religiosidade ou aberto para viver a cura? Que eu e você possamos amolecer os nossos corações e recebermos ensino, perdão e cura de Jesus. Nos discipulados é assim também. Nós aqui temos vivido, né, um momento de discipulado especial demais. Quem tem vivido aí sabe o que eu estou falando. Quem tem vivido discipulado aí? Por favor, levanta a mão aí. Olha que especial. Mas no discipulado precisa ser assim também. Se tu não entrar com o coração aberto, não adianta nada. Se tu não entrar com o coração aberto no discipulado, entrar com o coração endurecido, não tem aprendizado, não tem crescimento, não tem cura. O versículo 6, então, diz assim: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Então, sem o menor sinal de arrependimento daqueles homens ali, os fariseus saem da presença de Jesus com uma decisão: matar Jesus. Não importa o que precisa ser feito, eu me alio com o inimigo, mas esse cara tem que morrer. Os herodianos, né, Roma, né, linkada a Herodes, oprimia os judeus. Eles mantinham o poder político geral em cima dos judeus. Cobravam impostos, muitas vezes altíssimos, mantinham sempre eles debaixo do poder de Roma. E os fariseus se ajuntam com essa gente para matar o Salvador, para matar o homem que estava curando os enfermos, o cara que estava ensinando. Então, quando o nosso coração está longe de Jesus, encontrando-se duro, por vezes até cheio de julgamento, como era o coração daqueles fariseus ali, e sem nenhuma demonstração de arrependimento, nós acabamos de trabalhar para matar a obra de Jesus. A gente está se aliando com o inimigo, quando a gente está com o coração assim. Então Jesus, né, o capítulo 13 ele vai seguir ali. Jesus continua se reunindo com multidões, ele expulsa demônios no capítulo 3, é um capítulo bem intenso, né, como todo livro. Nesse capítulo é o capítulo onde ele escolhe os discípulos, ele escolhe os 12 discípulos. Lembra, né, o livro de Marcos ele é bem intenso, ele foca muito no ministério de Jesus, né? E eu vou te convidar para ler os versículos 20 e 22, mais para frente, do capítulo 3. Então Jesus entrou numa casa. Agora, lembra, lá no paralítico ele estava numa casa. Aí ele trouxe aqui um ensinamento na sinagoga. Agora ele está então Jesus é para lá e para cá. Volta ele estava numa casa, volta ele estava na sinagoga, volta ele estava no templo, volta ele estava no monte, e volta ele estava lá no mar da Galileia, volta, né, o homem caminhava, pessoal. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está com Beelzebu. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então, novamente, né, Jesus naquela casa ali, os discípulos estavam ali, e quem estava ali também? Os fariseus. E pelo ritmo frenético que as coisas estão acontecendo, volta, Jesus está lá, Jesus está aqui, multidões pressionando ele, os próprios familiares dele acham que ele estava passando mal. O cara não está comendo, o cara está passando mal, né? E os fariseus vêm com uma nova acusação, uma acusação diferente. Eles dizem que Jesus está possuído por Beelzebu. Aqui, Marcos não conta, mas Mateus e Lucas, se vocês forem ler essa história, Jesus recém tinha acabado de expulsar um demônio de um cara. O cara era mudo e cego. E Jesus expulsa o demônio daquele cara ali.
E Jesus daí é acusado por aqueles fariseus de que ele estava possuído por Beelzebu, príncipes dos demônios. Outra vez, o povo que se dizia de Deus vem com acusações. E Jesus então decide falar com eles através de uma parábola. No versículo 23, ele diz assim: Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amar. Só então poderá roubar a casa dele. Mais uma vez, Jesus então usa palavras bem simples para falar com os fariseus. Ele diz: se eu faço isso por Satanás, Satanás está expulsando Satanás. E um reino dividido não pode subsistir. Isso me deu um alerta quando estava lendo esse texto aqui. Deus falou muito comigo através disso aqui. Nós também fizemos parte de um reino. Nós também fazemos parte de um reino, o reino de Deus. Tiago 2,5 diz: Ouçam, meus amados irmãos, caso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Lucas 12,32 diz assim: Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Nós fazemos parte de um reino, e esse reino não pode ser dividido. É por isso que nós celebramos uns com os outros aqui. Por isso que nós nos encorajamos uns aos outros. Por isso que nós nos importamos. É muito bonito ver como a igreja tem visitado durante a semana, tem se importado, tem como orar por tal pessoa que ela está passando por isso, ou tem um familiar passando, quero compartilhar um pedido de oração de tal pessoa. Por isso que a gente se importa com os outros, porque nós fazemos parte do mesmo reino, e um reino dividido não pode subsistir. Nós temos um rei em comum, é o mesmo rei, o rei dos reis, Jesus. Versículos 28 a 30, vai dizer: Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de perdão eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Aqueles homens estavam tão perdidos, os que se diziam mais perto de Deus estavam tão perdidos, e se preocupando mais com as falhas dos outros, e com as quebras de regras, que estavam pecando da pior maneira que existe, e sem perdão, atribuindo as obras de Jesus, pelo Espírito Santo, a Satanás. Note que a postura dos fariseus, a gente leu quase o capítulo 13 inteiro, né? Note que a postura dos fariseus não mudou em nenhum momento. Ao longo da história não teve nenhum momento de arrependimento, nenhum momento de absorver aquilo que Jesus está falando. E a postura deles foi sempre a mesma, acusadora e julgadora. Isso precisa nos chamar a atenção. Como é que tem sido a nossa postura? A gente tem trabalhado, a gente tem investido para somar ou para dividir? Eu tenho sido o homem que tinha um problema e que precisava de cura, e que sabe que em Jesus eu encontro essa cura? Ou eu tenho sido mais um fariseu que olha para as pessoas e vê os defeitos, que vê os erros? Eu vou pedir para a equipe de louvor tocar aquela última música que a gente cantou, Sobre o Coração.
pedir um coração igual ao dele. E eu queria orar para encerrar o nosso tempo aqui. Pensa como é que está o teu coração nessa manhã. Como é que tem estado o teu coração nesses últimos dias? Se tem alguma coisa que tu tá te prendendo ainda. Se tem alguma religiosidade, alguma mágoa, algum rancor, alguma coisa que aconteceu contigo que tu ainda te prende, que o teu coração ainda não permite viver cura. Deus, que essa palavra caia bem no nosso coração, Deus. Que essa palavra caia como algo que vai transformar, Deus, aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho lutado. Deus, que a gente possa, Deus, ir até Ti com a motivação certa, Deus. Que possamos chegar na Tua presença, diante do Senhor, com a motivação do nosso coração de aprender de Ti, de Te ouvir, Deus, e principalmente de obedecer, Senhor. Que a gente possa amolecer os nossos corações, Deus. Tira o nosso coração de pedra, Deus, e nos dá um coração de carne. Que o nosso coração duro e julgador possa se arrepender, Deus. Infelizmente, aqueles fariseus não se arrependeram, Pai. Mas nós queremos nos arrepender diante de Ti, Deus. A gente entende que a gente faz parte de um reino, Deus. E que um reino dividido, ele não pode subsistir, Deus. Ele não subsiste. Nós, tendo o Senhor como Rei dos Reis, queremos viver, Deus, de tal forma, em unidade, Pai. Possamos olhar para os nossos irmãos, Deus, e nos preocupar uns com os outros, que a gente possa investir o nosso tempo, nossos talentos, o nosso tesouro, o nosso testemunho, para somar, para unir, e não para dividir, Deus. Em nome de Jesus, amém.